É hoje que você vai começar a aprender a quebrar padrões emocionais que estão na sua vida, estão te impedindo de você ser você mesma, viver pela tua essência e principalmente sem medo de ser rejeitada, sem o medo e os pensamentos de se sentir insuficiente o tempo todo. Porque esses sentimentos não foram colocados por Deus na sua vida. E é nesse vídeo que você vai aprender agora 4 padrões emocionais que precisam ser quebrados e aniquilados para que você viva a identidade que Deus ele já colocou em você. Seja muito bem-vinda, maravilhosa! É um prazer estar te recebendo aqui. Se você já é da nossa comunidade, já deixa o seu like. Agora, se você ainda não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez, assiste o vídeo até o final. E se você gostar, no final você dá o like e quem sabe se inscreve para participar da nossa comunidade de mulheres que crescem, se fortalecem, aprendem a se amar de verdade, serem confiantes e entendem, restauram sua identidade em Deus. E o primeiro padrão que eu já quero falar aqui para você é: não me sinto suficiente. Esse não é um padrão que Deus quer que você viva ou que Deus colocou na sua vida. Porque a insuficiência foram palavras que você ouviu durante toda a sua vida, te diminuindo e fizeram você acreditar que não importa o que você faça, nada é bom, nada dá certo, nada sai como você deseja e você se sente cada vez mais frustrada e até desiste antes mesmo de começar um projeto porque não acredita no seu potencial de executar e vencer. Para você identificar que você acredita que não é bom o suficiente, geralmente quando você quer realizar alguma coisa, vem sempre esses pensamentos. Eu não consigo fazer, nada do que eu faço é bom, eu vou deixar para lá porque isso aqui não vai sair como eu desejo. E definitivamente isso não é a voz de Deus na tua vida. Isso são pensamentos que vão te sabotar se você continuar a alimentá-los. Para que você entenda que esse padrão emocional não define quem você é em Deus, depois eu quero que você medite em Isaías 43, no verso 1. Estou aqui com a minha Bíblia só para ler para você, que diz assim: mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou diz: não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamarei pelo seu nome, você é meu. Se Deus te criou, se Deus chamou você pelo seu nome, você acredita que você não é bom o suficiente? Isso não é o que Deus quer para você. Segundo padrão que não é seu e que você precisa excluir da tua vida para que você viva uma vida leve, feliz, confiante, incrível e os propósitos de Deus na sua vida. Medo de ser rejeitada. Quando a gente tem medo de ser rejeitada, nós deixamos de ser quem somos para agradar outras pessoas. Logo, a gente começa a se ferir emocionalmente. Porque você não vai agradar todo mundo. E quando você se ferir emocionalmente, você fica com mágoas, amargura, ressentimentos. Esses sentimentos alimentados durante muito tempo vai fazer você uma pessoa amarga, uma pessoa irritada, uma pessoa sem paciência, uma pessoa desconfiada. Você vai começar a colocar muros de proteção ao seu redor. Eu ofendo antes que me ofendam. Eu falo mal antes que falem mal de mim. Mas de verdade, isso não faz parte do que Deus projetou em você. Todas essas dores, esse medo de ser rejeitada, fazem com que você não viva a sua verdadeira essência. Quando você entende quem é em Deus, você se libera de todas essas correntes invisíveis. Sabe por quê? Deus, ele fala na sua palavra que ainda que um pai ou uma mãe se esqueça do seu filho, ele nunca vai se esquecer, ou seja, ele não se esqueceu de você. Ele sabe quem você é. Basta você acreditar e entregar sobre ele tudo o que você está sentindo. Terceira coisa, viver por culpa e autoacusação. Quando você tem baixa autoestima e não sabe quem você é em Deus,
Você vive se culpando, vive se acusando. Você não pode fazer nada que não saia do jeito como você planejou, que você já se derruba. Você se amaldiçoa todos os dias quando fala que não pode, que não consegue, que nada dá certo. E você vive falando mal de si mesma o tempo todo. Sabe o que é que vai acontecer? Você vai viver frustrada e desacreditada de si mesma. E ainda vai colocar a culpa em Deus e no mundo, porque nada na sua vida vai para frente, mas tudo depende daquilo que você faz. Você tem um poder, que é o poder da palavra. Tudo aquilo que você declara na sua vida, você está lançando ali palavras que podem se cumprir. Se você tem a oportunidade de falar uma palavra de bênção, uma palavra de maldição, por que você fala palavras de maldição para você o tempo todo? É isso que eu quero que você entenda. Esse padrão não é o padrão que Deus quer para você. Para você deixar de viver se auto-acusando, você precisa se perdoar. Você precisa abrir o seu coração para que Deus, ele leve tudo. Ah, Carla, porque você só fica falando de Deus, porque eu poderia falar apenas do que você sente na sua alma. Mas a verdade é que eu poderia usar todas as técnicas científicas, você ia pensar que estaria livre de tudo isso, mas no final, o teu espírito, ele não estaria ativo. Ele não estaria ligado com Deus para que Jesus ele fizesse essa cura dentro de você. A gente precisa trocar as nossas raízes se a gente quiser verdadeiramente dar frutos, frutos com abundância. E isso é o que eu acredito. Eu não consigo compartilhar com você aquilo que eu não acredito. E Jesus é a cura. Ele verdadeiramente transforma, assim como ele faz na minha vida, ele pode fazer na sua vida também. Quarto padrão, que esse padrão aqui é uma das coisas que mais acontece, principalmente com nós mulheres, que é buscar a aceitação das pessoas para sentirmos que somos amadas e aceitas. E quando a gente depende do elogio, do acolhimento, das palavras, das ações feitas por outras pessoas para que a gente se sinta bem consigo mesma, para que a gente se sinta que temos valor, você cai no que a gente chama de dependência emocional. Quanto mais você depende do outro, mais você deseja. E quando o outro não entrega aquilo que você quer, você se frustra, você se ressente, você se sente sem valor, você acredita que não é amada, sendo que Deus, ele já te amou antes de você vir a este mundo, como está escrito lá em Jeremias, que ele escolheu, ele sabia quem era você desde o ventre da sua mãe. E você acaba, devido às experiências da vida, acaba acreditando que para merecer você precisa se esforçar. Para merecer o amor do outro você precisa se doar, mesmo que isso custe a sua paz emocional. E com isso eu quero que você entenda, você precisa ser preenchida por aquilo que Deus tem para você. Quando você recebe esse preenchimento divino, emocional, de Deus, você se sente bem consigo mesma. Você não sente a necessidade de estar agradando todo mundo. Você dá a sua opinião sem medo e respeitando as pessoas. Você é uma mulher alegre que consegue passar o seu conhecimento para ajudar outras mulheres também a confiarem nelas. Percebe a diferença? Lá em Gálatas, vou deixar aqui para a sua meditação. Gálatas 1:10. Busco eu agora a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Se ainda agradasse os homens, não seria servo de Cristo. Sabe por quê? O que é que esse versículo quer dizer? Quanto mais você busca agradar, satisfazer os seus desejos e as suas vontades, com base naquilo que você quer receber do outro para se sentir amada, você coloca no lugar o amor de Deus pelo amor das pessoas. E isso causa uma dependência tão grande que você vai se perdendo de si mesmo. Você não nasceu para viver esses ciclos que te aprisionam na frustração, na autossabotagem, no medo da rejeição, na insegurança, na dúvida e na incerteza de quem você é. Você nasceu com a identidade de Deus, nasceu para brilhar, nasceu para ser uma mulher confiante, para ser uma pessoa incrível que ajuda os outros e também recebe ajuda. Você nasceu para fazer a diferença. E se você sente que ainda está travada em todas as áreas da sua vida, significa que você precisa tomar a decisão de viver o extraordinário que Deus tem para você. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui agora: Carla, eu tô presa no padrão tal.
Já comenta aqui que eu quero saber. Agora, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, mulher, e participa da nossa família, se inscrevendo aqui no canal. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.